Oi, eu sou Yara Zorzal. Olá, eu sou Ed Martins. E esse é o Branding com IA. É uma sequência de videocasts que a gente está fazendo para poder juntar branding, posicionamento de marca, com a neurociência que o Ed traz para a gente lindamente. Vocês vão ver ao longo desse vídeo. E inteligência artificial. Afinal de contas, a gente tem hoje uma ferramenta muito boa que facilita bastante o nosso processo de criação. Então, por que não? Inteligência artificial. E hoje a gente vai falar de funil de vendas. E é bem legal, assim, porque o funil de vendas, ele aparentemente, ele é um assunto batido, né? Aparentemente, é uma coisa que a gente já conhece e sabe aplicar. Porém, pois é, né? A gente está falando de inteligência artificial. A gente sabe que muita coisa mudou de lá para cá, de lá quando o Philip Kotler fez a ideia do funil de vendas, como que as coisas vieram, né, modificando, porque o nosso comportamento mudou. Então, a gente tem um comportamento mesmo diferente do funil de vendas. E é por isso que eu e o Ed, a gente resolveu juntar e fazer essa live para vocês, que eu vou falar, a gente tá assim, tá primorosa, de verdade. A gente se superou. Então, vou começar me apresentando, porque às vezes é a primeira vez que você chega por aqui. Meu nome é Yara Zorzal, eu sou idealizadora da Igara, que é uma agência de marketing estratégico, branding, posicionamento de marca. Tem um foco grande em DNA de marca e dentro do DNA de marca, que eu sempre falo que é a fundação da marca, aí dali a gente vai trabalhar esses desdobramentos, trabalhar pipeline, slow content, e dentro de mentorias ou às vezes aplicações. Então a gente tem aí uma gama bem interessante, tudo voltado para a saúde da sua marca e a forma como ela é enxergada e que ela deseja ser enxergada também. Excelente. Bom, eu sou Ed Martins, idealizador da Fine Chips e com mais de 25 anos de experiência em design de produtos digitais, né? Tenho especialização em design de interação e de serviços, tenho especialização em neurociência e comportamento e estou agora, nesse momento de 2026, em formação, né, de especialização em inteligência artificial para negócios. Tudo isso para ajudar, né, a gente a conseguir saber combinar essas três disciplinas da melhor forma, né, para conseguir o melhor nos resultados. E aí, deixo esse canal aberto para a gente, através dessa préviazinha que a gente está trabalhando aqui com esse material, que você venha participar com a gente dessa inovação, desse momento de inovação, entendendo o que do ser humano, né, o que do analógico e do biológico, você pode aprender a não só se conhecer, como também a aprender como treinar e extrair o melhor das máquinas de inteligência artificial. Fica aí o convite. Gente, vai lá, vai ter o QR Code aqui, vai lá, vai. É só a dica que eu dou. Entra no LinkedIn do Ed. De verdade, dou essa dica mesmo. E não é à toa, né? São muitas formações, são muitos estudos, e tudo que a gente faz aqui, a gente sempre estuda, aprofunda, conversa, troca, melhora, porque é o que a gente quer trazer para vocês, mesmo sendo, como ele mesmo falou assim, é uma amostra, é um pedaço do nosso trabalho, mas a gente quer fazer isso da melhor qualidade possível, né? E aí a gente chega, então, dentro desse processo que a gente tem aqui do novo funil de vendas. E aí vamos dar uma olhada, porque a gente tinha uma ideia, né, de funil linear. Então, é o AIDA. Se você é do marketing, se você não é do marketing, você já escutou esse bendito AIDA. É atração, interesse, desejo e ação. Então, a ideia é, você atrai, e aí você coloca um monte de gente ali para você atrair. Aí você gera interesse em algumas pessoas, não em todas. Dessas pessoas que têm interesse, você gera desejo nelas em menos pessoas. E no final, você gera uma ação dessas pessoas, que seria conversão, comprar o seu produto. Só que o funil, ele não é mais linear, né? A gente fala, inclusive, essa coisa dessa morte mesmo do funil linear. Ele não tem como mais a gente prever. Não existe mais isso, tipo, 1000 para 1.
sabe? Que a gente tinha muito isso no marketing, né? Ah, é 1000 para 1. Você tem 1000 pessoas para poder... isso normalmente era com panfletagem, inclusive. Você jogava 1000 panfletos para ter uma conversão. Isso não existe mais. Essa ideia de uma coisa que anda em linha reta já foi, passado. Hoje, a gente tem o que a gente chama de ecossistema de decisão. Então, a gente tem um processo de exposição que ele é geralzão, né? Ele não é uma coisa mais assim fixa, e você vai ter gatilhos. Dentro desses gatilhos, você pode ir para lá, você pode vir para cá, você pode voltar, né? Então é o que o Google ele chama de middle journey, né? Então assim, aquela jornada do meio que você não sabe muito bem o que a pessoa vai fazer ali. Então ela pode ficar ali, inclusive nesse espiral de exploração e avaliação que a gente tem aqui, ad eterno. Pode ser uma coisa assim, que ela vai fazer isso durante 1 ano, durante 2 anos, para aí ela fazer uma compra, para aí ela decidir. Então, a gente não tem hoje mais uma ideia de algo que vem, né? Aquele funil assim, completamente certinho. Isso nem no tráfego, tá, gente? Isso é bem importante também reforçar. Até para quem trabalha com tráfego, a pessoa tem que saber que, por exemplo, às vezes você vê um anúncio, esse anúncio faz a pessoa entrar dentro de um ecossistema. Aí ele entra naquele ecossistema e começa a acompanhar. Mas ele não compra, ele só acompanha. Aí depois ele vê vários anúncios e ele nem volta para aquele ecossistema. Aí depois ele vê um outro anúncio, ele volta para o ecossistema, ele chega a entrar no site, mas ele também não compra. Aí depois ele vê mais um anúncio e ele entra no ecossistema, ele entra no site e ele compra. Qual foi o anúncio mais importante? Eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês, tá? Porque é uma coisa assim, é de pensar mesmo. Qual foi o anúncio que realmente fez a conversão acontecer? A gente não tem como definir isso, tá? Então, isso a gente precisa agora expandir, abrir um pouquinho mais a cabeça. E aí eu vou chamar o Ed exatamente para isso, porque ele, com sua capacidade de transformar o abstrato em concreto, com a neurociência, ele vai ajudar a gente a entender o que é essa abertura. Perfeito. Na verdade, a gente precisa entender um pouco melhor essa abertura, entendendo como a gente imagina esse mercado, né? E como geralmente todo mundo conhece o funil da forma clássica, né? E aí, como que a gente conhece o funil de forma clássica? A gente acha que 90% das pessoas estão comprando uma hype, seja ela de comprar um curso, seja ela de comprar uma roupa, seja ela de comprar um produto eletrônico, por exemplo, e uma pequena galera ainda não está comprando, ou porque não tem a grana e precisa se organizar para fazer a grana acontecer, ou porque de repente, sei lá, não entendeu ainda o benefício daquela compra, e assim por diante, né? Só que, na verdade, esse imaginário, ele é equivocado. Por quê? Vamos virar agora, porque, na verdade, o fluxo real é invertido. 95% das pessoas estão fora do momento de compra por N motivos. E apenas 5% das pessoas, de fato, estão no momento real de compra daquele cenário, né? Então, a gente usou um funil deitado, já que ele morreu, para a gente entender mais ou menos, né, como que esse imaginário do mercado acontece, tá? Porque lá na frente, daqui um pouco, a Yara vai explicar melhor para a gente como é que, de fato, de repente, pode funcionar isso, e depois eu mostro para vocês, inclusive, uma persona muito bem conhecida de todos nós, de que esse ecossistema no qual ela está falando, biologicamente, ele, inclusive, já existe, tá? E ele já é parte dessa jornada. Mas vamos voltar ao fluxo real de intenção. Falando da galera estarem 95% fora do momento de compra, o que significa isso? Quando a gente tem o topo do funil com 95% fora do momento, eu tô, de repente, na sala vendo uma novela e, de repente, eu sou impactado por um anúncio de uma campanha, tá? E aí, de repente, aquele momento é um momento de
por algum motivo, você usar mais o celular nos intervalos da novela, e aí automaticamente o algoritmo entende que aquele momento faz sentido de você ver um determinado anúncio. Mas não significa que ali você vai comprar. O que confirma que a Yara, de repente, trouxe para a gente. Então, você tem que entender que os 5%, na verdade, eles são compostos de insights e de sacadas que você vai ter de impacto no período dos 95%. Então, é como ela falou, não é linear no sentido de a pessoa é impactada e já vai fazer a compra logo de cara. Não. Mas ela é influenciada por esse burburinho que tem nos momentos de 95%. Momentos esses são assistindo uma novela no metrô. A gente está fazendo um período ali de transição entre um deslocamento, entre um lugar e outro no metrô. Eu faço isso, eu dou uma navegada, vejo o que está acontecendo, leio uma notícia, etc, etc. E ele vai, o algoritmo vai se configurando para você caracterizar o interesse que você tem e ajustar para que tudo de fato converta para o momento de compra. Então é mais ou menos isso, entender esse ecossistema dessa forma. Eu preciso impactar a pessoa que quer comprar aquele produto de N formas, porque, assim como numa interface de aplicativo, de site e tudo mais, a gente tem vários gatilhos que acontecem de acionamento de uma outra feature, né, que é um outro recurso, de N formas diferentes. Ninguém tem só um botão para um avançar. Pode ser um avançar, pode ser um botão em cima, pode ser um botão no meio, pode ser um botão embaixo, pode ser um pequeno, pode ser um botão grande. Tem vários acionamentos que fazem a mesma coisa. Isso, a gente chama isso de redundância, né? Redundância em usabilidade. Então, a mesma coisa é a campanha. A campanha tem uma redundância de impactar de um jeito, impactar de outro, até porque a audiência, ela é grande, né? Então, pode ter o senhorzinho de 60, a senhorinha de 80, o moleque de 15, a pessoa de 20, né? Então, não dá para saber como cada um vai ver aquela campanha e ser impactado por ela a ponto de tomar uma decisão, né? E aí, por falar em tomada de decisão, eu vou trazer aqui um persona, tá? Antes da Yara dar entrada nesse ecossistema e explicar para a gente detalhado como é que tudo isso funciona, que é quem? Todos conhecem, né? O cérebro, tá? Então, esse persona, ele é muito famoso. Dá um zoom para a gente, Yara, por favor. Deixa eu colocar você maiorzinho, peraí. Isso. Olha só, aqui o cérebro. Então, esse ecossistema que a gente está falando no começo da live, que a gente conversou sobre o biológico e o sintético, tá? Então, se a jornada do usuário, a jornada do seu produto, da sua campanha é o sintético, é o digital, né? Então, faça uma comparação com o cérebro, tá? Aqui a gente está vendo um cérebro, né? Aqui é a parte do raciocínio, a parte do córtex frontal, né? E aí a gente tem, por exemplo, a área azul é a motora, aqui do lado a gente tem uma região temporal, no qual a gente trabalha também do lado de dentro com a memória, e assim por diante. Então, cada regiãozinha dessa, cada cor dessa, é um sistema, né? E o próprio cérebro já é um ecossistema, por fora e por dentro, tá? E por dentro, ele continua o funcionamento dele. Aqui a amígdala, no qual a gente fala sobre o sequestro da amígdala, que é a reação em cadeia, né, de uma reatividade impulsiva. Então, a gente entendendo que isso aqui é um ecossistema que funciona dentro e fora, a gente pode concluir que, na verdade, se você entende os momentos e as personas em cada situação, como ela se comporta e para que ela serve, a gente usa esse ecossistema a todo momento, o tempo todo. Então, aquela historinha que a gente tem até na ciência, falando que a gente usa 10% do cérebro, é mentira. A gente usa o cérebro o tempo todo, 100%. Elas se conectam, essas áreas do cérebro se conectam e elas se conversam. E aí, automaticamente, isso pode ajudar, né, na sua campanha a, de certa forma, impacto A, B ou C, a ajudar em uma tomada de decisão. E aí agora a Yara vem trazendo para a gente essa mudança de maneira visual entre o antigo e o novo para essa decisão. Como que fica isso, Yara? Fica assim, olha, um pouquinho. São muitas conexões, né? Por isso que a gente fala desse sistema mesmo, porque é uma coisa um pouco de caos estratégico que a gente vai identificar aqui.
Então, vamos lá, porque eu acho que adorei o Ed trazer o cérebro para gente, porque dentro desse lugar, né, a gente cresceu dentro do marketing, escutando, quem começou a estudar marketing lá atrás e tal, e até hoje a gente escuta muito isso. As pessoas compram por impulso. Só que hoje essa compra por impulso ela não está sendo tão direta mais. Por isso que a gente não tem mais esse funil dessa forma. Por quê? Porque as ativações elas estão sendo feitas, como o Ed estava explicando para gente. Se a pessoa não está no momento de compra, é muito difícil que ela haja por impulso. Tipo, só porque ela viu alguma coisa. Se não é momento dela, se ela não está realmente procurando aquilo, ela vai só colocar mais uma coisinha ali. Olha, interessante. Em algum momento, isso aqui pode ser legal. Então, normalmente, essa compra por impulso, ela já tem que estar ali naquele 5%, né? Que o Ed trouxe pra gente. E aí, meus amores, o que a gente tem, então? Jaquiara, o que eu faço? Socorro! Olha, muito conteúdo. Muito conteúdo, não tem como a gente fugir disso. A gente tem aqui, dentro vocês vão perceber que a linha azul é a linha de conhecimento e alcance, e a linha meio alaranjada é a linha de consideração e ação. Então, a gente começa sempre pelo conhecimento e alcance, que vai passar aí por aquelas redes que são redes mais... de mais fluxo, né? Então, por exemplo, o TikTok, ele tá mudando, tá, gente? Ele tá começando a chegar próximo do consideração, como a gente tem isso hoje já no Instagram há mais tempo, mas ele ainda é mais uma rede de conhecimento. Mais de conhecimento e alcance, até porque o alcance do TikTok ele é muito mais fácil do que de todas as outras redes que a gente tem. E aí a gente vai andando nesse movimento, né? E não tem necessariamente um desenho específico ao qual o nosso consumidor vai fazer. Eu não posso te falar assim, ele vai sair aqui do TikTok ele vai chegar ali, ele vai descer aqui para o contato com o blog, do blog ele vai... Eu não posso te dar esse desenho. Por isso que a gente fala sempre de multiplataformas dentro daquilo que é possível. Então, quais são as multiplataformas que fazem sentido para o seu movimento? Para mim e para o Ed, além do Instagram, é o LinkedIn, que é uma rede de consideração, tá? Ele já entra num lugar um pouco diferente, ele não é só de conhecimento. Quando as pessoas estão no LinkedIn, eles já estão considerando mais o propósito do que quando elas estão no TikTok, por exemplo. Eu tenho também no TikTok, onde eu trabalho muito esse processo mesmo do alcance. Já o e-mail já é consideração e ação. Gente, e-mail vende muito, tá? Esquece essa história de que e-mail vende muito. Mas a pessoa, para chegar no e-mail, ela vai passar por todo um desenho. Ela precisa querer, né? Tipo, alguma coisa igual o Ed, não sei se vocês perceberam, a gente vai colocar o QR Code aqui do lado de novo, no final, mas o QR Code do Ed leva vocês para um post onde vocês podem receber um e-book sobre o tema que ele colocou. Essa é uma forma de, em algum momento, o Ed chegar até o e-mail de vocês, o que é muito bom. Por quê? Porque vocês vão ter um acesso mais restrito a conteúdos melhores dele. E fazendo isso, vocês conhecem melhor o trabalho dele e podem falar, acho que eu quero uma mentoria com esse rapaz aqui, que sabe muita coisa legal. Então, tipo, é dentro desse movimento que a gente vai chegando. Mas pensa, vocês passam aqui pelo YouTube, que também já é uma rede de consideração, porque ela é uma rede de vídeos mais longos. Você tá aqui com a gente, você tá vendo uma aula. Você tá vendo uma coisa, inclusive, super complexa. Então, não é um vídeo do TikTok rápido que você tá ali só para se divertir. Depois que você passa desse processo da consideração que você está aqui do YouTube, aí pode ser que você resolva ir conhecer, por exemplo, o site de um de nós dois. Ou você quer aprofundar mais e vai pegar lá o e-book que o Ed está oferecendo e vai assinar, por exemplo, para receber e-mail dele. E aí é nesse movimento que a gente vai chegando. Então, um resumo fácil para vocês vídeos curtos, ele tem mais alcance, tem menos ação. Então, o vídeo curto, ele serve para que as pessoas te conheçam
e comecem a entrar nesse caos estratégico que a gente está ali. E começa a ficar naquele looping inicial que eu mostrei para vocês, entre experiência e avaliação. Eu vejo, avalio. Eu vejo, avalio. E eu fico ali. Tem gente que fica ali, como eu falei assim, gente, tem gente que vai conhecer eu hoje e vai querer contratar uma coisa de mim daqui a 5 anos. Isso é muito normal hoje na internet. Por isso que é importante a gente pensar nos multiformatos. Quando a gente está falando de conteúdo mais denso, um YouTube, um blog, às vezes artigo de LinkedIn, aí a gente já está pensando mais em consideração e venda. A gente tem menos pessoas acessando e a gente vai ter mais possibilidades de conversão. E aí, eu quero trazer uma coisa aqui que eu acho que são duas coisas que são legais. Primeiro, todo o funil, seja ele dentro desse processo do ecossistema, né, de escolha, seja ele nesse desenho que a gente está mais acostumado a enxergar, ele está falando de perder pessoas ao longo do processo. Porque todo funil é filtro. E isso é muito importante e, assim, necessário. Você quer atender todo mundo? Porque se você quiser, volta umas casinhas lá atrás. Acho que talvez no nosso primeiro vídeo, inclusive, a gente fala muito sobre isso. Porque, assim, você não vai atender todo mundo. Ninguém atende todo mundo. A Coca-Cola não atende todo mundo. Então, a gente precisa também ter essa consciência e, tipo, sabe, tipo assim, fazer as pazes com a ideia de que quanto mais interessante o seu conteúdo, mais denso ele for, mais legal ele for, menos pessoas vão ver. Por quê? Porque ele não é para todo mundo. Então, acho que isso é um primeiro ponto, aonde a gente vai entendendo um pouco, e aí também o nosso vídeo anterior, né, o nosso podcast anterior, fala perfeitamente sobre isso. Então, se você está chegando agora nesse nosso de funil, volta em um que é o de dados, que vai falar um pouco sobre a importância dos dados e como que você pode enxergar o que está fazendo, o que está dando certo e o que não está dando certo, tá? E aí eu também quero falar da loja física, porque hoje em dia, nessa vida aqui de inteligência artificial e essa vida toda que a gente tem muito focada no online, a gente esquece o quão importante é ter contatos físicos, seja de networking, né, como assim, ir às vezes em eventos onde você vai poder conhecer pessoas e trocar ideias com pessoas, seja através de você ter um ponto de venda físico mesmo. E a loja física, ela tem um pedacinho pequenininho que é o alcance, que é porque ela tá na rua, né? Então, assim, você tá andando na Paulista, você viu uma loja, ela te alcançou, ela alcançou todo mundo que andou na Paulista. E rapidamente ela já vai para alta consideração. Por quê? Você entrou na loja. Você só entra numa loja quando a gente tem realmente uma intenção de, tipo, pelo menos aprofundar sobre o que tem ali dentro. Talvez você não vá comprar, mas você está já no movimento de intenção de compra. Que era essa jornada que a gente tinha o costume, porque era isso. Era muita gente passando na Paulista e alguém sentiu interesse, ela entrava. Se ela sentia desejo, ela comprava. Porque você não vai entrar numa loja se você não tiver motivo para entrar numa loja, sabe? Você vai querer que um vendedor chegue e fique lá falando com você se você não tem motivo? Não faz sentido isso. Na internet, não. Na internet, eu posso entrar na loja do Ed e só fuçar e ir embora. E aí, por isso que a gente começa a aumentar esses pontos de contato. E aí, a gente começa a, tipo, eu vou conhecer isso aqui. Eu tô zero com intenção de comprar. Eu não estou nesse momento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho porquê, mas me alcançou e foi interessante o conteúdo, então por que eu não vou conhecer? Qual que é a energia que eu gasto para conhecer? Entende? Ela é pequena. E aí isso aumenta a nossa energia do lado de cá, de tipo continuar mostrando para aquela pessoa e falando, olha, você me viu ali, agora você está me vendo aqui, então assim, você me viu no TikTok, agora você está me vendo no LinkedIn também, agora você está me vendo no Instagram, agora você gostou mais do meu negócio, você está também recebendo um e-mail meu, e agora a gente está até trocando mensagem no WhatsApp. Então, no momento que a pessoa está pronta para comprar, a probabilidade que ela vá para a intenção de compra com você é muito maior. Por quê? Porque você já pegou vários pontos de contato com aquela pessoa.
Então, esse é o movimento que a gente tem aqui, porque essa atenção ela fica fragmentada. Né? A gente está numa fase muito multitasking, onde as pessoas acham que elas ficam mais produtivas fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Acham. O Ed já tá assim, porque não é verdade, né? Mas como a gente está nisso, por isso que a gente precisa de, tipo, buscar atenção, puxar essa atenção mais vezes. E aí, o que eu fiz para dar uma facilitada para vocês? Eu soltei um post no LinkedIn, que está nesse QR Code aqui. E esse post que eu soltei, ele traz um prompt para vocês trabalharem. É um prompt que ele tem várias sequências, onde você vai utilizar no mesmo chat, para vocês começarem a enxergar um pouco mais o que é esse caos estratégico e como que vocês podem começar a aplicar eles. Evita a ansiedade. Não sai dessa live aqui agora achando que você precisa... Ai, meu Deus, eu só tenho Instagram. Eu vou ter que abrir conta no TikTok, no LinkedIn. Eu tenho que pagar o MailChimp. Não, gente, calma, respira. Não é isso, tá? É para vocês começarem a entender a importância, porque sim, existe uma importância de você chegar na pessoa por mais de um ponto e principalmente entender aquele movimento que eu falei do tráfego lá no início, do tipo, às vezes a pessoa vai ter que te ver várias vezes para ela poder decidir. Pode ser que seja só no Instagram, não precisa de ser em vários canais, mas ela vai ter que ver e ver de novo. Aí ela vai, deixa eu ver se eu compro. Às vezes ela te manda até uma mensagem, mas ela ainda tá, tipo assim, em outro momento de vida, até ela chegar no momento que ela falar, agora eu vou comprar. Então, acho que isso daqui esse movimento que o Ed, inclusive, mostrou dentro do cérebro, ele pode ser mais suave. Ele não precisa ser tão intenso e ansioso por vocês, tá? E aí eu vou passar agora, então, aqui, porque como então, né? Tipo assim, até agora acho que ainda tá muito abstrato. E o Ed, ele trouxe, como sempre, ele tem um borogodó de fazer as coisas ficarem mais concretas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês e vou passar para ele a palavra com base em como que a gente pode, então, desenvolver isso, enxergar e entender um pouco melhor esse caminho, para não ficar só com esse movimento cerebral bagunçado. Sim. Esse caos, ele, na verdade, se dá quando a gente entende a conversão de maneira consciente mesmo, né? Então, tudo bem, é um caos, é uma coisa que é simultânea, de vários pontos de contato diferentes, de vários conteúdos diferentes, mas se a gente for sintetizar a importância de como isso pode ficar fácil de entender, seria num ponto de conversão ali que a gente chama de relacionamento, que a gente vai fazer um alinhamento entre duas pessoas. Quem? A empresa, que seria a parte interna, né, de oferta que você está fazendo ao mercado, e a parte externa seria o cliente, né? Se a gente for colocar isso como sei lá, um sistema ou um negócio de relacionamento, por exemplo, é o tal do match, o match perfeito, né? Ou seja, a gente tem que entender o que eu, como intenção de ter um novo relacionamento, independente de eu ser o homem ou a mulher, eu tenho como intenção conseguir com esse relacionamento e o que do outro lado a pessoa tem de expectativa, né? E fazer isso combinar de uma forma bacana para que isso se prolongue a médio e longo prazo, né? E dê certo, e os dois construam, independente do gênero ali, né, de relação. Então, o que a gente pode considerar? Voltando para o ambiente empresarial, eu trouxe aqui um material do Gustavo Assafir, que ele, na verdade, publicou para um foco de B2B, mas eu acho que se aplica muito bem a todo tipo de negócio, B2B, B2C, né? Tanto faz, assim, a gente consegue... a gente tem que ter essas duas preocupações, independente da audiência que a gente tem como mercado. Então, de forma simples, começa como uma autoavaliação, um autoconhecimento empresarial, tá? Então, internamente, como empresa, começa a se perguntar o que eu estou fazendo? Qual é a minha estratégia de negócio? Tá, eu tô consciente do que eu quero, por que eu quero fazer aquilo? Sim, eu quero chegar num faturamento de 1 milhão. Esse é o porquê, né? O porquê que eu quero fazer aquilo? Porque eu quero chegar num faturamento de 1 milhão. Isso é a meta, tá? Então é o porquê. Mas como que eu vou chegar? Aí o como, você já organiza e fala, pegando o que a Yara falou,
eu vou gerar vários tipos de conteúdo para impactar vários tipos de pessoas. Ou melhor, algumas pessoas, mas em N momentos diferentes de mercado. A pessoa está no metrô, eu vou impactar com um negócio menorzinho. A pessoa está em casa, eu vou impactar com um anúncio no notebook, que é uma tela menor de 14, ou numa tela de 60 polegadas com vídeo no YouTube, né? Então, você tem que começar aí, você tem a preocupação do como, você já tem que pensar nos formatos, já tem que pensar no jeito de comunicar, o tempo de cada produção desse formato. Se é um vídeo, 30 segundos, nossa, Ed, mas como que eu vou produzir um vídeo de 30 segundos e vender a minha marca, vender o meu negócio em 30 segundos? Eu vou te falar que 30 segundos é uma eternidade. Sabe por quê? Porque o cérebro, ele funciona em milissegundos. Ele funciona em frações, 10 frações de um segundo. 100 milissegundos é quando você compõe o milissegundo ali, um segundo são 1000 milissegundos. Então, automaticamente, 100 milissegundos já compõe um décimo do que seria um segundo. Então, imagina 30. São 300 milissegundos. São 300, não, são 30 mil, enfim, né? Fazendo uma conta rápida de pão 30 segundos é muito tempo, tá? Então, 30 segundos é uma questão de poder de síntese, de você pegar uma ideia e conseguir expressar ela, né, de forma bem condensada. E aí o quê? O que a gente está fazendo para isso? São as táticas, que é onde você organiza melhor, né, esse material e consegue dar essa saída de forma objetiva, né? E aí você, organizando esse lado interior da empresa, empresarial, você vai configurar isso para que você atenda a essa audiência. Aí a preocupação é entender a audiência com o que ela faz para adquirir esse produto ou serviço ou oferta, o que ela pensa sobre esse produto ou oferta, quando, por exemplo, ela vai comprar, ela vai avaliar, dar uma sondada nas avaliações, por exemplo. Ela está expressando ali nitidamente o que ela pensa, se o que avaliaram sobre o produto é o que ela pensa para ela decidir. Tá? Então, por exemplo, é uma situação de você olhar e entender mais ou menos o que é a expectativa que você tem que atender daquele produto ou serviço, daquela oferta. E o que, de fato, a pessoa vê que decide a aquisição, que define, né, o que ela vai realmente adquirir, tá? Então, pensando nesse momento de você ter mais detalhes de como pensar esses formatos, de como, de repente, produzir esses materiais, é que eu coloquei aqui o QR Code do lado, na lateral, para, nesse e-book, detalhar esse antigo formato de funil, ainda nesse formato antigo, para ficar mais fácil de você entender o que a Yara trouxe para a gente como ecossistema, já que ali ele não tem uma linearidade, porque ele acontece de maneira dinâmica, né, bastante dinâmica, mas eu produzi um e-book de forma ainda no funil antigo, para ficar fácil de você pensar e entender qual é o formato para cada momento do funil. E aí depois você pega esse ecossistema que a Yara está trazendo para a gente e entende que isso só vai acontecer não de maneira linear, mas sim de maneira aleatória a todo instante, a todo momento, até que a pessoa tenha a decisão de compra. É isso. Exatamente. Então, acho que, resumindo, né, a gente tem um alinhamento. A gente tem sinais desse desalinhamento, né, que eles são sinais bem importantes de quando acontecem esse desalinhamento, por exemplo, campanha bonita não convertendo, mensagem genérica sem direcionamento, proposta técnica sem entendimento. São 3 exemplos de um movimento entre essas duas partes que não está casando, né? Aí você tem que voltar, rever e considerar esses tópicos como sendo os mais relevantes. Eu acho que aqui você trouxe um ponto, Ed, que eu acho bem legal. Assim, primeiro, é legal que eu sempre faço, tá, gente? Quando eu vou fazer um processo de campanha, a primeira coisa que eu faço é o desenho do funil, exatamente por conta disso, porque facilita, porque se a gente ficar tentando trabalhar na não linearidade, a gente vai pirar, a gente não vai, tipo assim, aí. Então, primeiro você pensa, tá, o que poderia ser essa parte do alcance, o que poderia trazer para isso, e aí depois você vai pensar agora nos pontos de contato. Então, façam esse fluxo, eu acho que isso é bem legal e importante de fazer. E aí, com esses sinais de desalinhamento, assim, vou dar só um pequeno plus, né, de final aqui da nossa conversa, que, assim, estejam preparados e conscientes da mudança.
Porque ter sinal de desalinhamento não é o fim do mundo. É só um indicativo de que algo precisa mudar para poder ser alinhado. É uma reconfiguração de rota, né? Exatamente, uma reconfiguração de rota. Se vocês, tipo assim, ficam assim, nossa, meu Deus, tá desalinhado. Nossa, a campanha bonita não tá vendendo. Tá, e aí? Né? Então, o que vocês vão fazer de movimento? E aí, retornem tudo que a gente falou aqui e acompanha também, tanto o meu LinkedIn quanto o LinkedIn do Ed, porque ele tem bastante dica para vocês poderem pensar, então, como que eu posso reconfigurar minha rota aqui para alinhar? Né? Alguma coisa ficou, às vezes até mesmo algum achismo, porque quando a gente começa a fazer campanha, se não for uma marca que já está fazendo campanha há muito tempo, no início tem muita coisa que a gente infere, né? Que a gente, tipo assim, pensa assim, acredito que o comportamento é para cá. E às vezes ele não é, às vezes ele é para cima, para baixo, para trás, assim, vai depender muito. Então, não fiquem com medo de ter sinais de desalinhamento, tá? Isso é só significado de que você está fazendo, de que você está andando. Eu acho que isso é importante. Então, quais são os próximos passos? A ideia é, começa hoje mesmo, sempre. Pega essas ideias que a gente colocou aqui, dá umas pesquisadas, tem muito conteúdo legal sobre essa questão de novo funil, inclusive no YouTube, dá umas aprofundadas por aqui. Compartilha também suas respostas, suas ideias, seus comentários com a gente. Então, assim, né, vamos voltar lá em tudo que a gente trouxe de questionamentos, traz pra gente. O que vocês pensam? Quais seriam as respostas dentro dos questionamentos que a gente trouxe ao longo do processo de hoje? E, se vocês quiserem, mandem comentários para próximos temas. A gente gosta muito dessa cocriação. A gente tem uma linha de raciocínio que a gente já montou antecipadamente, mas, por exemplo, o funil, ele entrou agora, ele não estava nessa linha. Na última vez que a gente gravou, a gente percebeu que seria um bom momento de entrar o funil, e aí a gente resolveu trazer ele para cá. Então, dependendo do que vocês colocarem, pode ser que a gente perceba que vai ser um momento melhor trazer isso para cá agora, tá? Então, deixamos com vocês também a possibilidade de co-criar com a gente. E os materiais de apoio, então, estão aqui para vocês de novo, caso tenha passado rápido demais. O e-book de funil que o Ed preparou, muito bom para vocês. E também o meu post no LinkedIn, que tem aí o prompt para vocês começarem a fazer esse entendimento de ICP e aprofundar um pouco mais nesse funil não linear. Excelente. Então, agradecemos aí a audiência, a sua participação, pedimos desculpas se caso a gente tenha errado em algumas contas, mas ok, faz parte do processo. Afinal de contas, nós estamos fazendo ao vivo. Então, né, alguns percalços dessa jornada neurocientífica na neuroplasticidade do que a gente, né, pratica, às vezes falham, e tá tudo bem, tá? Isso é um bom exemplo de que seguimos aqui abertos a aprender em conjunto. E aí esperamos você durante esse processo de revisão e nas solicitações de interação nas redes aí que a gente deixou para você. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.